Hoje o melhor e mais justo debate, os leilões e a forma de exploração do pré-sal. Participem desse debate, participam aqui comigo desse debate, Adilson Júnior, vereador de Santos pelo PT, Cibele Vieira, diretora do Sindicato Unificado dos Petroleiros de São Paulo, Ido Sauer, diretor do IEE, Instituto de Energia e Ambiente da USP, e o jornalista Fernando Brito, que entra pelo Skype. Você também pode participar. Ligue para 0 Operadora 11 4930 7356. Como você já sabe, estamos transmitindo ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pelo canal 13 da NET. Dos royalties do petróleo, como foi dito aqui, 75% para a educação dos royalties e 25% para a saúde. Só da produção futura. Quais são as estimativas de arrecadação, qual a expectativa da produção no campo de Libra e depois em todo o pré-sal? Esse era o debate no final do segundo bloco, tá certo? Que vocês divergiam do Fernando, tanto Cibele quanto o Hildo divergiam dizendo, olha, a questão é que vir 70%, 60%, 41% dos royalties é muito pouco. Hildo. De fato, o que eu tenho de divergência nessa história é de que há um outro... Existem muitas maneiras de arrancar o petróleo lá de baixo e fazê-lo, convertê-lo em dinheiro. Qualquer modelo serve para isso. A pergunta é, o que nós queremos com o petróleo? Eu coloquei o que nós queremos. Os petroleiros também têm colocado isso. Este petróleo é riqueza das gerações futuras. Arrancá-lo de lá coloca diante do compromisso de devolver para gerações futuras mais riqueza, em outra forma, do que o próprio petróleo representaria no futuro. E nós temos que criar um modelo desse jeito. E a forma de fazê-lo é saber quanto petróleo tem. Depois definir o ritmo de produção para construir uma sociedade que deixe para o futuro mais riqueza do que deixaria o petróleo continuando lá onde está. Mas me permita, aí, ouvindo o professor Edo, parece que, isso dessa forma que está colocando, que está demonizando, que a gente está entregando tudo e quando não, na verdade não é. Mas quem disse que as gerações futuras também não vão colher frutos vamos fazer disso? Sim, mas vão colher menos do que o possível. Onde que está escrito isso, que não vai ter, que nós não vamos... Este modelo, no momento que você leiloa um campo sem saber quantos barris tem... A Cibele disse no início que a grande expectativa, a partir das manifestações de junho e julho, também estavam inseridos nisso. Ou seja, se a gente não faz de uma coisa imediata, quando então esses impactos de fato virão? Nós podemos fazer isso imediatamente de outro jeito. A Petrobras está aí pronta, há muito tempo, pronta. O governo é que está... primeiro, não viu o estudo do Conselho Nacional de Política Energética para optar por esse modelo. Qual é a explicação? Não foi dada ainda. Estou aguardando. De forma que... eu acho que é tempo de refletir e rever. Só acho que os petroleiros seriam contra por quê? Eles são contra a Petrobras, contra o povo brasileiro? É o contrário. Se ao invés do BNDES emprestasse dinheiro só para as empresas privadas e pudesse emprestar para a Petrobras também, a gente poderia fazer via Petrobras mais coisa ainda do que já faz, sem precisar entregar para as empresas privadas estrangeiras. O professor disse aqui o volume de investimento. Imediato. Vocês realmente acreditam que só o BNDES teria esse volume, mesmo que seja um recurso para fazer? Não falta dinheiro no mundo para produzir petróleo, dada a garantia de lucro, uma vez que você tenha reservas certificadas, coisa que nós não fizemos ainda. Pode falar, Fernando. Uma empresa como a Petrobras apta a produzir. A realidade não é considerada. A Petrobras já tem então uma diferença entre o mundo real e o mundo que a gente pensa que poderia ser. A realidade é essa que nós estamos falando aqui. Todos podem falar e o debate é muito bem-vindo, mas um de cada vez, senão a gente não se ouve. A Petrobras tem um endividamento de 34% em cima do seu patrimônio. Esse é o nível de endividamento da Petrobras. A Petrobras tem toda a razão, professor Hildo. A Petrobras está sacrificada. E, felizmente, ela está sacrificada porque ela tem um programa de investimentos ambicioso, equivalente a 280 bilhões de dólares. Ela está explorando todas as áreas mais importantes do nosso petróleo. Ela está construindo... O que a gente O percebe resto é financeiro. Não existe esse limite. O que a gente percebe que 34% é hoje o nível de endividamento, já foi menor. Seria menor ainda se o governo tivesse reajustado a gasolina, na sua vida pessoal, qual é o nível de endividamento que pode ter em relação ao seu patrimônio. Isso não é difícil. Uma empresa também é assim. E a Petrobras é uma empresa de mercado. O próprio professor Hildo disse que nós somos donos apenas de 46%. Nós defendemos que ela seja reestatizada a 100%. Sim. Que é um instrumento como todos os grandes países então vamos reestatizar tudo. Enquanto não puder reestatizar, que preste serviços. Não, eu vou amanhã procurar o senhor. Nós vamos traçar um plano para esse Congresso que está aí, ser defensor do Brasil. Nós vamos traçar um plano para esse Congresso aprovar a reestatização das empresas estatais. Professor,
Nós temos que desenvolver a cadeia produtiva do petróleo. Enquanto não restatizar, presta serviço. Não é só o dinheiro. $25 por barril produzido da Petrobras. Eu vou apoiar o senhor. E o lucro de 75 vai para o povo. A gente tem que desenvolver a cadeia produtiva para geração de emprego. Não é só o dinheiro do petróleo. Cibele, Fernando e Hildo, por favor, um de cada vez, senão nem vocês se ouvem, nem o nosso telespectador ouve cada um de vocês. Eu só queria responder, dizer que é realista o que nós estamos propondo é tentar desqualificar uma posição que é muito estudada, debatida e que é sólida e mais. É a base da prática dos grandes países que têm petróleo. A Arábia Saudita é assim, a Venezuela é assim, o Iraque é e foi mesmo com a invasão, a Líbia é e foi com a invasão, todo mundo, o Irã, todos os grandes países, a Rússia só recobrou a sua altivez quando Putin desfez as desgraças que Yeltsin provocou e entregou o petróleo para os plutocratas e oligarcas russos, que nós tentamos criar aqui no Brasil, apoiando o Ike Batista também. De maneira que nós temos que repensar o nosso modelo, que os petroleiros propõem, que eu e outros acadêmicos, como o professor Lessa e outros mais propõem, é sério, é realista e deveria ser considerado. Se o governo não considera, eu quero saber por quê. Que se explique. Eu queria perguntar se falo em nome do governo. A indústria naval considera irreal e tão a longo prazo assim a geração de emprego que teve aqui no Brasil. 63 naval, Adilson sabe bem disso, não tem mais um lugar para construir navios. Nossos estaleiros estão lotados. Então, por quê? Fernando, foi a Petrobras. Cibele, deixa eu entender. Tem que expandir. Gente, deixa eu entender uma coisa. Falta investimento, falta organização da indústria. Porque a gente tem que levar isso em consideração de fato. Uma vez a gente fazendo de uma forma não tão imediata como parece, não precisa ser imediata, podemos planejar. Claro que isso é planejado, mas a gente também não leva em consideração, então, toda essa outra cadeia que você automaticamente acaba motivando. Mas para motivar, tem que ser explorado pela empresa brasileira. As empresas estrangeiras não respeitam o conteúdo mínimo nacional. Então, se não for dessa forma... Mas na prática, elas agora, não desculpem, peraí, Hildo, só um pouco, eu quero ouvir... A gente já está na 11ª rodada. Cibele, eu quero ouvir a conclusão do Fernando, que vocês o interromperam, não permitiram que ele concluísse. Fernando, quanto mais breve você conseguir concluir, eu só queria esclarecer que eu não estou desqualificando o professor Hildo. Eu sei que ele tem razões acadêmicas e tem razões políticas, né? Até porque ele já tocou aí, ele tem sérias acusações feitas, né, à honestidade do governo. Ele aponta várias questões que, para ele, revelariam um interesse escuso nisso aí. Mas eu só quero... Não falei isso, não coloque palavras na minha boca, eu não falei desonestidade em nenhum momento. Vamos terminar... Eu apenas disse que este modelo não serve para produzir o melhor interesse em favor do povo brasileiro. Só isso que eu disse. Porque Fernando, não faz é problema dele. Sem competência é outro motivo. Eu não quero me fixar nisso, até porque o senhor sabe das declarações que o senhor já deu, eu acompanho sempre as suas entrevistas. Bom, nós continuamos apoiando agora, o governo. Cibele, por favor. Eu quero falar o seguinte. Ouvir ele terminar, concluir. Como é que nós podemos... Eu não estou desqualificando, mas eu acho que se autodesqualifica uma argumentação que diz o seguinte: não, nós nem sabemos quanto petróleo tem lá, mas não podemos fazer porque é enorme. Ora, nós sabemos quanto petróleo tem lá. Não sabe, ninguém sabe. Me diga quantos bilhões de barris tem lá. Me diga. Os estudos indicam depósitos in situ na faixa de 42 bilhões de barris. Não, o pré-sal ninguém sabe quanto tem, porque para saber tem que fazer sísmica, que já foi feita. E tem que fazer poço exploratório. Eu sei como é que se faz isso e muitos outros sabem. Tem que fazer 100 poços, mais ou menos, 100 poços. E quantificar. Para descobrir o Tupi, eu estava na diretoria quando isso foi feito em 2006 e 2007. Fizemos 2 poços. Aí deu para quantificar. Sabe como fazer? Precisa de 100 poços. Ninguém sabe quanto petróleo tem no pré-sal brasileiro. Essa é a grande questão. Se alguém sabe, que diga. 100 poços são... 6 bilhões de dólares apenas. Não é 6 nada. bilhões de dólares apenas. Nós estamos falando que é um absurdo um leilão que cobra 15 bilhões de reais, ou seja, 6 bilhões de reais, e queremos fazer um leilão num estudo de 100 poços que vão levar 3 anos, 4, 5, 6 anos. Olha, nós descobrimos isso em 2006. Já, o governo Lula foi avisado em 2006. 2007 foi anunciado publicamente. Mais do que tempo para fazer isso. Cada um 10 mil barris por dia. 100 poços produzindo cada um 10 mil barris por dia. Não são de produção, são de exploração. Vamos colocar as coisas como elas são. Primeira coisa que você faz é concluir o processo de exploração vira poço de produção se tocar em horizonte petrolífero. Ninguém vai furar um poço e cada plataforma tem 20 poços. De exploração, vamos tampar cada plataforma e não vamos tem 20 tirar petróleo.
10 injetores, mais ou menos. Varia um pouco. Mas isso não é nada. Claro, o poço exploratório se torna poço produtivo, professor. A não ser que ele não dê nada. Se faz, mas e daí? Eu quero saber quanto petróleo tem. Ninguém sabe. Essa é a pergunta. Se o senhor souber, diga. Bom, o professor desconsidera os resultados dos estudos da sísmica, né? Desconsidera todas as avaliações. Isso. Primeira etapa é o estudo sísmico. Segunda etapa é o poço. Isso é da tecnologia, isso está estabelecido há anos. Não estou ensinando nada aqui a ninguém. Não, já foram, inclusive, perfurados poços. Foram em alguns lugares, não é o suficiente para quantificar o volume do pré-sal, que é a grande questão, quanto petróleo tem, para poder fazer um plano nacional. Isso é riqueza que pertence ao povo. Nós não temos o direito de fazer o que estamos fazendo, com uma riqueza que é das gerações futuras. Diga, Fernando. Não, é porque não é possível acreditar, né, que você vai fazer 100 poços para a demarcação de um campo. Não é um campo, é o pré-sal inteiro. São muitos campos. Muitos campos. Então o senhor está propondo que pare tudo enquanto não pesquisar todo o litoral. Estou dizendo que começa a fazer de uma vez. E que nós já... O poço de Tupi, o primeiro que nós atravessamos a camada de sal, foi decidido em 2005, completado em 2006. O governo já sabia disso desde então. O segundo poço para delimitar a reserva, confirmador e delimitador, foi em 2007. Foi anunciado no final do ano 2007. Nós já sabemos disso há muito tempo. Foi anunciado claramente ao governo. Estamos diante de uma nova realidade geopolítica, de uma nova província. Um novo modelo geológico de petróleo no mundo foi descoberto no Brasil. Em qualquer lugar do mundo, o que se faria era dimensionar a reserva para depois fazer um plano. Nós não fizemos isso aqui. Ficamos debatendo uma legislação que foi um pequeno avanço em relação ao anterior, mas mesmo assim traz riscos, porque outorgado o contrato de partilha, começa a contar o relógio para arrancar o petróleo de lá. O governo perde o direito de interferir, porque senão ele prejudica o contrato. E essa lógica microeconômica se choca com a lógica macroeconômica, geopolítica, estratégica de coordenar a produção com os grandes produtores. Do contrário, nós corremos o risco de contribuir, como aconteceu depois dos choques de 79 e 73, para a queda do preço que não interessa a nós. Essa que é a grande questão estratégica. O nosso modelo é imperfeito. Ele tem a válvula de escape. Permite a contratação da Petrobras para que ela organize a produção com o sócio, se necessário, enquanto não for reestatizada a 100%. Preste serviços ao governo. A Petrobras e o petróleo são patrimônio do povo brasileiro. Eu estou reivindicando, junto com os petroleiros, o MST e muitos outros movimentos sociais da campanha Petróleo Tem que Ser Nosso, que a gente faça isso em benefício da população. A questão com outro modelo. Realmente vale a pena entregar, no mínimo, $1 trilhão por 15 bilhões? É claro, esse preço a longo prazo, governo. Esse benefício a curto prazo, essa conta bate? Isso só financeiramente, sem considerar a não geração de emprego e precarização no local de trabalho. Então, eu estou só querendo entender o seguinte. Desse trilhão, o só governo vai Libra. dizer uma parte desse trilhão de Libra volta para o governo. Só que por que eu vou deixar para um leilão decidir isso, se eu posso fazer isso de maneira aberta, transparente, negociar diretamente com uma empresa? Eu conheço a Petrobras, tive a honra de lá estar por 5 anos quase. 99,9% da Petrobras é gente de altíssimo gabarito, dedicada à sociedade brasileira. Não o que se fala por aí da Petrobras. Mas mesmo assim, você acha que fizeram tudo errado? Não, não falei da Petrobras, estou falando do governo, é diferente. A Petrobras não tem nada a ver com isso. Aqui é a decisão da presidência da República. E o do Adilson, acho que é bom a gente demarcar uma coisa para que fique claro para o telespectador, porque tem duas questões, dois grandes eixos de questões que estão em debate aqui, no argumento de vocês, a meu ver. Um grande eixo diz respeito ao modelo, de outro leilão de livro. Exatamente. São duas e coisas. outro o leilão de livros. Quer dizer, uma coisa é discutir o modelo e outro o leilão de livro. Muitas vezes, como essa conversa, essa discussão se intercepta, essas coisas se misturam e pode não ficar claro para o nosso telespectador. Nós somos contra o leilão porque ele é ponta de lança de um modelo que não vai produzir o benefício possível para o povo brasileiro. Só por isso. Tem que repensá-lo. É hora de refletir. É hora de aprender.
a espionagem americana, evidente, está mais ligada do que a concorrência a problemas de estratégia e de geopolítica, saber onde estão os pontos vulneráveis na Petrobras e no governo, para que a negociação deles entre aí para impor a estratégia deles. Faz parte da estratégia. Nós estamos nesse jogo global. O Brasil Fernando, é um ator importante no mundo. Tem Fernando, as suas considerações finais, porque o nosso tempo já está estourando. É claro que o regime de partilha tal como está não é o ideal para o Brasil. Nós defendemos a permanência do monopólio integral do petróleo. O problema é o que nós temos condições políticas de viabilizar. Esse modelo que corajosamente rompeu com o regime de concessões de Fernando Henrique Cardoso ficou por mais de um ano no Congresso, sofreu todo tipo de boicote e oposição da direita conservadora, dos partidos que faziam oposição ao governo Lula e continuam fazendo o governo Dilma. Fernando. Foi uma luta para aprovar esse regime, que não é, repito, o ideal. Agora, nós não podemos deixar de lado as nossas responsabilidades com o povo brasileiro e não podemos ir de borzeguins ao leito nessa questão. O povo brasileiro tem necessidades urgentes em matéria de saúde, de educação, de desenvolvimento da infraestrutura, que não podem ficar esperando que não serão os céus se tornem de brigadeiro e que nós furemos não sei quantas centenas Queridos, de postos Fernando, Cibele, Adilson, Hildo, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês ao debate. Ficou claro que esse tema terá que ser debatido ainda outras vezes. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já fizemos por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.